Olá, bem-vindo ao dia 2 da nossa série de leitura da Bíblia, Mostra-nos o Pai. Para hoje, nós vamos meditar em Gênesis, capítulo 4, dos versos de 1 a 12. Mas a leitura do dia é Gênesis, capítulo 4, 5 e 6, e também Provérbios, capítulo 1, dos versos de 20 a 33. Vamos meditar aqui em Gênesis 4, a partir do verso 1, que diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Amém. Esta é a palavra de Deus. E aqui, como eu já falei no episódio anterior, que um pai, ele estabelece limites para os seus filhos. Veja bem, que eu costumo dizer que nós temos uma fé infantilizada, essa fé que fala assim, não, mas Deus deveria ter impedido, e transforma Deus num algoz, num tirano, num mau pai, quando na verdade Deus é o pai perfeito. Quando Deus viu aquilo, Deus, ele aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Então, a primeira coisa que nós temos que ver aqui é que não é qualquer coisa que você dá para Deus e está tudo bem, porque Deus conhece o coração. Justamente porque Deus conhece o seu coração, ele sabe que você poderia ofertar coisa melhor. Nós não devemos dar qualquer coisa para Deus feito de qualquer jeito. E também não devemos dar algo para Deus, né, no intuito de que Ele nos devolva, como muitos fazem. Oferte para Deus e Ele vai te dar abundantemente mais. Deus dá porque Ele é bom e não porque barganhamos com Ele. Então, quando Deus aceita a oferta de Abel, que deu o melhor para Deus, ele rejeita Caim, porque Caim deu o pior para Deus. Ele deu de qualquer jeito. Então, que neste ano você comece a rever o que de fato você tem dado para Deus. É um esforço orar, é um saco ler a Bíblia. Você só vai à igreja para cumprir uma agenda, porque se você não vai, as pessoas começam a comentar. Porque você está tão habituado a ir para a igreja, porque no dia que você não vai, você se sente estranho. Não porque ir para a igreja para prestar culto é algo que realmente te dá prazer, mas porque está dentro da sua agenda e você tem que cumprir. Deus, ele sonda os nossos corações e conhece o verdadeiro intento dos nossos corações. Com Deus não se barganha, de Deus não se zomba, não tem como enganar a Deus. Então, que essa reflexão de aceitar a um e rejeitar ao outro depende do que nós fazemos e não de quem Deus é, porque Deus é bom. Se você, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita, um coração sedento por Ele, Deus supre, Deus sacia a sede das nossas almas.
De Deus não se zomba, com Deus não se barganha. Então Caim ali ficou furioso, né? Quantos furiosos temos nos dias de hoje com Deus por algo que ele mesmo fez? Você está fazendo algo mal e fica aí furioso com Deus. O que é isso? Então Caim, quando ele se sente rejeitado, ele fica com raiva de quem? De Abel. E e este um, esta é uma das maiores mentiras de Satanás. Ao invés de você olhar para dentro e pensar o que que eu tenho ofertado a Deus, o que que realmente está no meu coração, é por isso que o salmista ele ora, Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus caminhos, endireita as minhas veredas. Conhece, Senhor, sonda o meu coração e me conhece, traz para a luz aquilo que está escondido. Mas Caim, ele fica transtornado com Abel. Ao invés de olhar para dentro e pensar o que que eu fiz de errado, por que que o Senhor não aceitou a minha oferta? Ele começa a ter raiva de Caim por ter Caim começa a ter raiva de Abel, porque o Abel ofertou o melhor para Deus. E Deus, como é o bom pai, veja bem, Deus se dirige a Caim e diz: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Será que algum dia você já ouviu Deus falar isso com você? Questionar as suas emoções, questionar as suas atitudes, questionar o intento do seu coração, falando para você: por que que você está bravo assim? O que que aconteceu com o seu rosto? Deus, o bom pai, ele sempre estabelece um diálogo com a gente para nos fazer olhar para dentro. Veja bem, ele não falou assim: Caim, eu estou te rejeitando por causa disso, disso, daquilo. Caim, você me deu o pior, por isso que eu prefiro Abel. Não. Deus se vira para Caim e fala assim: Caim, por que você está furioso? Se você que me ouve agora parasse nos dias maus para refletir sobre as suas dores, sobre a sua raiva, sobre as suas emoções, você entraria num novo nível de intimidade e relacionamento com o Pai. Porque o pai faz esse tipo de pergunta. E eu sou a minha própria prova, porque Deus ele sempre me pergunta, principalmente quando eu entro, né, em oração, vou falar, pai, olha isso, não sei o quê, e o pai me pergunta, por que que você está tão com raiva? Ou então, Deus também já falou comigo assim, filha, você já reparou que você está com inveja? Como assim, Deus? Eu com inveja? Jamais. E o Senhor me mostra, então, isso que você está sentindo é inveja? Sim, você está com raiva. Sim, você está se achando. Sim, você está sendo orgulhosa. Então, o Senhor, ele sempre nos confronta com amor, mas o Senhor traz sim para a luz aquilo que está nos impedindo de ver a verdade como ela é. Então, ele questiona Caim: por que o seu rosto está transtornado? Ou seja, eu estou vendo, assim, é nítido, né? As nossas emoções, o nosso coração, ele é nítido. Por isso que Jesus repete tanto sobre conhece a árvore pelos frutos, a boca fala do que o coração está cheio. É por causa disso. E Deus, ele traz, como um bom pai que ele traz a solução. Ele fala o seguinte: se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, se você fizer o bem, será que eu não vou aceitar se você fizer o bem? E ele continua, mas se não o fizer, saiba. E isso é um recado para mim e para você hoje, em 2024. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Queridos, eu e você não fomos feitos para sermos escravos do pecado. Você acha que Deus, que é bom e perfeito, não nos daria tudo o que precisamos para dominar o pecado? Então, essa fala aqui, se você entender isso, você pode mudar todo o seu 2024, esse diálogo de Deus com Caim. Para de ficar lamentando que você não é como Abel.
Mas comece a pensar o que você tem feito de errado como Caim. Por que que você anda tão furioso e frustrado? Veja, o pecado, ele te ameaça a porta e o pecado deseja te conquistar. Deseja que você pratique-o, que você faça as coisas ruins. Mas cabe a você, sempre a você, dominá-lo. O pecado não é maior do que você. O pecado não é mais forte do que o Espírito Santo. Se você já abriu a sua boca e confessou Jesus como Senhor e Salvador, você tem mais força ainda, porque veja, Caim não tinha, né? Caim não tinha isso, mas eu e você temos hoje. O pecado foi feito para você dominá-lo. Você tem força sim para dominar o pecado e não para ser refém dele. Esta é uma verdade que deveria estar sendo pregada em todos os lugares, mas não, né? As igrejas estão tão viciadas a ficar colocando band-aid em lugares que deveriam ser feitas cirurgias de remoção do pecado. Mas não, fica colocando band-aid, ai, tadinho, fica chamando o pecado de transtorno, fica chamando o pecado de síndrome, quando é pecado. Cabe a você dominá-lo. Não mudou, não mudou. Deus, que fez você, a sua imagem e semelhança, te deu consciência e inteligência para dizer não para o mal e escolher fazer o bem. E Deus diz: se você fizer o bem, você não será aceito. Ou seja, você está com raiva pelo mal que você mesmo está fazendo. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Só faltou Deus falar isso para Caim. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Você está colhendo aquilo que você plantou. Não me culpe por isso. Então, queridos, está na hora da gente atingir um novo nível da nossa fé e ir a um novo nível de relacionamento com o Pai. Porque Deus é bom, Ele é o Pai perfeito. E Ele hoje te mostra que você pode sim dominar, cabe a você dominar o pecado. Mas Caim não ouviu Deus. Ele saiu dali, chamou Abel para o meio do campo e ele matou Abel. Porque mesmo Deus o confrontando, mostrando para ele a saída, falando para ele o que ele deveria fazer, ele preferiu ser conquistado pelo pecado, foi ali e assassinou Abel. E a terra clamava, clamava por justiça, e Deus ouviu. Deus detesta o assassinato. E isso nós vamos ver ao longo de toda a nossa leitura este ano. Deus detesta o assassinato. Porque quando você assassina alguém, seja com palavras, seja com atitudes, seja com uma arma de fogo, você está dizendo que o pecado, que você dá muito mais espaço para o pecado do que para a voz de Deus. E Deus, ele sempre nos alerta ao que não fazer. Deus, ele não é cruel. Você que ora e fala assim, ai, mas Deus não fala comigo. É muito simples ouvir Deus. É só você abrir a Bíblia e ler. É o jeito mais fácil de ouvir Deus. Se você não tem ouvido, talvez você não esteja ouvindo, porque Deus pode estar te fazendo essas perguntas de por que você está tão furioso? Se você fizer o bem, não será aceito? O que está acontecendo? O nosso Pai, Deus, Pai, ele faz perguntas. Que se você parar para ouvir essas perguntas, ao chegar nas respostas, você vai chegar na sua libertação, você vai chegar na sua cura. Mas não, você quer respostas prontas. Então hoje você vive de caixinha de Instagram fazendo pergunta para pastores desconhecidos sobre uma causa sua que eles não têm profundidade e entendimento completo para te aconselhar, mas você apela para isso. Por quê? Porque você quer ouvir uma resposta que te seja confortável aos ouvidos. Quando o que Deus te pergunta, quando o Pai te pergunta, Ele está te confrontando justamente para te trazer clareza e te trazer a um lugar onde você é capaz de dizer sim e não. Você é capaz de dizer sim, eu quero,
Não, eu não quero. Caim teve essa opção de dizer: sim, Senhor, me perdoa, porque eu estou furioso. Eu estou culpando outros pelo que eu mesmo fiz, me perdoa. Caim poderia ter feito isso, mas não. Caim agiu diferente, falando: eu vou fazer eu vou deixar o pecado me conquistar e eu vou sucumbir a este desejo mortal que eu estou sentindo de me vingar do meu irmão, porque eu não suporto viver neste lugar onde, comparado a ele, ele é melhor do que eu. Veja, gente, é por isso que eu detesto comparação. Eu detesto comparação. Você nunca deve se comparar com ninguém. Porque Caim se comparou com Abel. E na mentira de Satanás, ele foi lá e matou Abel, porque ele achava que se ele matasse Abel, ficaria tudo bem com ele. Não ficou. Ficaria tudo bem se ele se arrependesse, pedisse perdão a Deus e perdão a Abel. Mas não. Ele preferiu sucumbir aos desejos e matar o seu irmão do que reconhecer que errou. Que o seu 2024 seja diferente, que você comece por este lugar de reconhecer os seus erros, se arrepender dos seus pecados e, pelo poder do Espírito Santo, dominar o pecado. Eu e você, nós fomos feitos para termos domínio próprio e não para sucumbir às mentiras de Satanás. Saiba disso, creia nisso e viva algo novo na sua vida a partir de hoje. E para concluir, vamos ler aqui o versículo para decorar do dia, que é o Provérbios capítulo 1, verso 23, que diz: se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Este é o nosso Pai. Se você acatar a repreensão do Pai, Deus te dará um espírito de sabedoria e revelará a você os pensamentos dele. Medite nessa verdade. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Que essa verdade transforme o seu pensamento hoje. E mais uma vez você se alegre em ter um Pai que é perfeito, que mora nos céus e cuida de você aqui na terra. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos traz direcionamento, corrige os nossos caminhos e podemos andar seguros aqui, porque temos o Senhor. Pai, confronta os nossos pensamentos malignos, nos faz ver a verdade como ela é, nos liberta de nós mesmos e nos leva, Senhor, até este lugar de domínio próprio, onde conscientemente dizemos não ao pecado e nos submetemos ao Senhor, o nosso Pai perfeito. É o que te pedimos hoje. Em nome de Jesus. Amém.